Vamos para a palavra de Deus, nos alimentar do pão da vida. Não tenho pressa para sair da presença do Senhor. Se você pode ouvir a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Amém? A palavra cura, a palavra salva, a palavra liberta, a palavra renova, a palavra nos dá sabedoria, a palavra nos dá entendimento, a palavra nos dá discernimento. O amor dele é grande. Vamos adorar a ele, vamos amar a ele, vamos glorificar a ele, vamos nos alimentar do pão da vida. Amém? Que essa palavra venha nos alimentar. Aqui, Jeremias capítulo 33. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor. O Senhor veio falar com Jeremias, olha que bênção. E o Senhor veio falar conosco aqui nessa palavra. Assim diz o Senhor, que faz isto, o Senhor que forma isto, para estabelecer o Senhor, o seu nome. Então é o próprio Deus, ele estava falando para Jeremias, o próprio Deus, ele faz estabelecer o nome dele. Então o Senhor, ele faz estabelecer a palavra dele, o nome dele, na nossa vida, na nossa família, no mundo inteiro e na humanidade. Então o Senhor, ele faz estabelecer, e ele estava falando aqui para Jeremias: clama-me, clama a mim, busca o Senhor, fala com o Senhor, ora ao Senhor, reza ao Senhor. Tem pessoas que falam reza, né? Eu rezo para Deus, né? Eu rezo, eu oro, eu clamo, louvado seja Deus. Então o Senhor estava dizendo a Jeremias: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que não sabes. Esse versículo aqui, gente, muita gente gosta de orar dentro desse versículo, achando que Deus vai mostrar o pecado dos outros. Olha quanta ignorância. Tem gente que diz: eu vou orar porque Deus vai revelar a vida do fulano. Deus vai mostrar se o marido está traindo, se a esposa está traindo. Deus vai mostrar o pecado dos outros. Não, gente. Ele estava dizendo para Jeremias clamar a ele, porque ele tinha coisas grandes e firmes. Pecado é firme? Pecado não é firme, meu querido. Pecado é firme, pecado é grande, não é grande. Você sabe o que é coisas firmes e grandes? É os milagres de Deus, é as maravilhas de Deus, é o operar, é o agir de Deus para nos abençoar. Eu já escutei muitos que se dizem profeta. Eu vou orar e Deus vai mostrar o pecado. Eu vou orar e Deus vai mostrar, vai revelar a vida do fulano, do ciclano e do beltrano. Ore para que Deus te mostre as coisas maravilhosas, a cura desse câncer, a libertação do teu filho, a libertação da tua filha. Para que você quer saber do pecado dos outros? Tu vai dar uma palavra de libertação? Tu vai dar uma palavra que vai ajudar essa pessoa que está no pecado? Olha só, gente. Para que você ora querendo saber do pecado do teu marido? Tu vai ajudar o teu marido? Ou tu vai pedir a carta do divórcio se tu descobrir que ele está no pecado? Tá entendendo? O Senhor estava dizendo para Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então ele continua aqui: porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derribados com os trabucos e a espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homens. Olha só, que feri na minha ira. Quando Deus está irado, gente, ele fere, porque ele é Deus. Não faça guerra com Deus não, porque ele fere. Não fique contra Deus não.
Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Porque tem gente fazendo guerra com Deus. Tem gente aí, né, lutando contra Deus. E se você guerrear com Deus, ele pode te ferir. Olha aqui, ele diz: eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homens, que feri na minha ira e no meu furor. Então não vamos despertar a ira de Deus, não vamos despertar o furor de Deus. E é isso que muitas pessoas têm feito, têm despertado a ira de Deus. Tem despertado o furor de Deus. Sabe por quê? Porque não adoram a Deus. Sabe por quê? Porque não honram a Deus. Sabe por quê? Porque não temem a Deus. Sabe por quê? Porque não buscam a Deus. E sabe o que eles estão fazendo? Eles estão despertando a ira de Deus com os seus pecados, com as suas maldades, com as suas idolatrias, com suas abominações. Isso é muito sério. Então adoremos esse Deus, glorificamos esse Deus, honramos esse Deus, tememos a Deus, procuramos obedecer a Deus. Procuramos obedecer a esse Deus que deu o Filho dele pela nossa vida, pela nossa salvação, pela nossa libertação, pela nossa redenção. Louvado seja Deus, glorificamos esse Deus Todo-Poderoso, louvado seja Deus que tem pelejado por nós, que tem pelejado pela nossa família. Porque assim diz o Senhor, ó Deus de Israel, das casas da cidade, das casas do rei de Judá, que foram derribados com trabucos e a espada. Eles entrarão a pelejar contra os caldeus, mas para que os enche de cadáver de homem, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto desta cidade, por causa de toda a sua maldade. Gente, olha só, a gente tem visto as cidades sendo destruídas, não é verdade? A gente tem visto cidades sendo destruídas, mas por causa de quê? Por causa da maldade daquele povo. Olha como é que a palavra de Deus ensina. Olha como é que a palavra de Deus fala. Por causa da maldade do povo, Deus destrói a cidade, gente. Ele está dizendo aqui, porquanto escondi o meu rosto. Ele não olha para a cidade que vive fazendo maldade. Olha só como é que é as coisas. Ele disse aqui, porquanto escondi o meu rosto desta cidade, por causa de toda a sua maldade. Vocês estão vendo aí o que tem sido anunciado para o sul, não é verdade? Aí, olha só, o Senhor dá essa mensagem. Eu tenho orado pelo sul, que eu estou aqui no sul. Eu digo, Jesus, o Senhor me trouxe aqui para essa terra, para quê? Eu sei para quê. Ele está dizendo aqui, ó, por causa da sua maldade, ele destrói a cidade. Então, louvado seja Deus e agradecido. Olha, preste bem atenção. Compensa você fazer a maldade? Vale a pena nós fazermos a maldade? Então a maldade, o pecado, ela desperta a ira de Deus. Ela desperta o furor de Deus. Aí você fica dizendo que Deus é mau? Deus é mau ou as pessoas que estavam fazendo maldade foi que foi trazer suas colheitas? Porque é uma colheita, meu querido. Aquele que planta o mal vai colher o mal. Aquele que planta o bem vai colher o bem. Então nós temos que plantar coisas boas. Aí você pode dizer assim para mim, mas irmã, quando uma cidade é destruída, o justo também morre. O justo também morre, mas ele vai para onde? Ele vai para o Pai. Ele terá a vida eterna. O ímpio, quando morre, ele perde a sua vida. Ele perde a salvação. Então, louvado seja Deus, a gente tem que estar preparado. Preparado para o arrebatamento. Como aqui, eu estou no sul. Se acontecer alguma coisa onde eu estou morando comigo, eu estou preparada. Louvado seja Deus para a colheita. Eu estou preparada para o arrebatamento. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado seja o Senhor. Então a maldade dos seres humanos tem feito o quê? Tem feito Deus virar o rosto. Por isso que ele fala para Salomão, né? Se o meu povo se arrepender dos seus pecados, se humilhar, né? O Senhor virá esse arrependimento, essa humilhação do povo, e ele sara a terra. Ele sara.
Entendeu? Ele deixa de fazer o mal, a justiça dele, né? Ali o mal que ele iria fazer para aquele povo, por causa da maldade do povo, gente. Não adianta você botar a culpa em Deus, que Deus é mau, não. Deus, ele não é mau, nós que somos mau. E por causa da maldade, nós temos a nossa colheita. Por isso que eu sempre digo, por isso que Deus ensina nós a procurar fazer o bem até pelos nossos inimigos. Jesus ensina lá na frente. Amar aquele que a gente ama é muito fácil, mas ora, amar os nossos inimigos, ora, amar significa orar pelos teus inimigos, não significa que tu vai caminhar com teu inimigo, não é verdade? Se você vai caminhar com teu inimigo, você corre o risco dele tirar a tua vida, não é isso? Mas orar pelo teu inimigo, tu pode. Tu pode orar pelo teu inimigo. Louvado seja Deus, agradecido. E aqui, olha só, gente. Então você tem a resposta. Você tem a resposta porque que muitas pessoas estão sendo destruídas por causa das suas próprias maldades. Não adoram a Deus, adoram outras coisas. Vive na prática do mal. Mas quando vem ali a dor, quando vem a tempestade, aí até aqueles que fazem a maldade lembram de pedir socorro de Deus. Senhor, me socorre, mas esqueceu de que estava fazendo maldade. É verdade? Louvado seja Deus e agradecido. E os últimos tempos que a gente vai ver, vai ser o Senhor. O Senhor de costa para muitas cidades. Por quê? Porque não querem nada com Deus. Por quê? Porque não adoram a Deus. Por quê? Porque não servem a Deus. Por quê? Porque só vivem fazendo mal às pessoas. Vivem desejando mal às pessoas. Vivem tirando vida de criança, tirando vida de jovens, tirando vida das pessoas, vive na sua maldade, não honra pai, não honra mãe, não respeita os mais velhos, não honra os anciões, não respeita os anciões. Hoje a gente tem visto a maldade tão grande e a gente tem visto várias cidades sendo destruídas. Você acha que Deus é injusto? Você acha que Deus é mau? Preste bem atenção, quem é mau? Mau é os seres humanos que criam armas para tirar vidas. Mau é os seres humanos que não respeitam a Deus, que desonram a Deus, que envergonham a palavra de Deus, que fazem escândalo na obra de Deus. Mau é os seres humanos, Deus não é mau. Mas Deus é aquele que destrói a maldade. Deus é aquele que destrói a maldade. Entendemos? Louvado seja Deus. Vamos aqui. Mas ora, presta bem atenção o que ele diz no versículo 6 para Jeremias. Eis que eu farei vir sobre ela saúde. Lembra lá do versículo 3? Que o Senhor diz para Jeremias: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. No versículo 3. E aqui no versículo 6, olha só o que ele fala. Eis que eu farei vir sobre ela saúde, cura, e os sararei. E lhes manifestarei a mudança de paz e de verdade. Então é por isso aqui que nós temos que clamar. Nós temos que clamar a Deus para que Ele nos dê essas coisas maravilhosas. A saúde, a cura, a paz e a verdade. E a verdade. Não você orar para pedir para que Deus mostre o pecado dos outros. Para que tu quer saber do pecado dos outros? Não era para você querer saber do teu pecado? Não era para você querer consertar a tua vida? Não era para querer você saber, Senhor, qual é o meu pecado? O que não te agrada? Mostra os meus erros. Mas as pessoas pegam essa passagem aqui para querer descobrir os erros dos outros. E você vai ajudar essa pessoa? Você vai com a verdade com essa pessoa? Para que você quer saber se o teu marido está te traindo? Para te dar uma carta de divórcio? Para te sair falando mal dele? Para tu sair amaldiçoando ele? Ou para te levar a palavra e dizer para ele se consertar, para ele fazer o bem, para ele se arrepender, para que o teu casamento não seja destruído? Para que tu quer saber?
Para que tu vai lá, lá não sei com quem, mandar colocar não sei o que para te ver? Para que tu entra nas lives de revelação? Eu vou lá na live de revelação para me saber se meu marido tá me traindo, para saber se meu amigo tem inveja de mim, não sei quem, para saber dos pecados dos outros. Para que você vai fazer isso? Tu vai querer ajudar essas pessoas? Tu vai querer pregar a palavra para essas pessoas? É para isso que tu quer saber? Senhor, me mostra me mostra o pecado, me mostra a pessoa, quem ela é comigo, né? Mas para que tu quer ver? Se Deus mostrar que teu marido está te traindo, o que tu vai fazer? Se Deus mostrar para você, tu vai pedir a carta do divórcio? Ou tu vai perdoar? Ou tu vai pregar a palavra? Ou tu vai ajudar o teu marido a sair das trevas para a luz? Entendemos? Entendemos, gente? O sentido de clamar a Deus é para que as coisas maravilhosas aconteçam. É para que a cura aconteça. É para que a paz no teu lar aconteça. É para que a paz no teu trabalho aconteça. É para que a paz aconteça na tua vizinhança. Louvado seja Deus e agradecido. Nós temos que entender, gente. Eu escuto muita gente dizer: eu vou orar e Deus vai mostrar o oculto e o escondido. Oh, Jesus amado. O oculto e o escondido de Deus é as maravilhas dele. Não é os nossos pecados, não, gente. Pelo contrário, os nossos pecados não está oculto aos olhos de Deus. Não está. O que está oculto aos nossos olhos é as maravilhas de Deus, e ele está dizendo aqui: clama a mim, clama. Por quê? Porque eu quero vir com saúde. Eu quero vir com cura, a cura do câncer. Eu quero vir com a libertação desse homem que está aí no adultério, dessa mulher que está no adultério. Eu quero vir com a libertação do teu filho que está na droga, da tua filha que está na droga. Eu quero vir na paz. Eu quero vir com a paz no teu lar. Eu quero vir com a paz no teu trabalho. Mas tu está orando, tu está clamando para que eu mostre as trevas dos outros, o pecado dos outros. Então, se tu quer que eu mostre as trevas dos outros, tu tem que ser luz para esses que estão nas trevas. Dá para nós entender? Se você quer saber do pecado dos outros, é para te ser luz. Luz na vida daquele, daquela que está no pecado. É para isso. É para te ser saúde. É para te ser paz na vida daqueles que estão sem paz. Porque tem um povo que gosta desse versículo, gente, para descobrir o pecado dos outros. E eu escutei muito isso. Quase que eu era ensinado errado. Se não fosse o Espírito Santo, meu querido, eu tinha aprendido errado. Mas o Espírito Santo não deixa. O Espírito Santo não deixa a gente viver na prática do erro. O Espírito Santo nos dá entendimento da verdade, da paz dele, da cura dele. Seja luz no teu trabalho, seja luz para essas vidas que estão nas trevas. Mas você tem coragem? Você tem coragem de falar para aquele que está na treva? Louvado seja Deus e agradecido. Você tem coragem de falar para aquele que está no erro? Ah, irmão, não vão me ouvir. Não importa se não vão te ouvir. Não importa que você falou a palavra de Deus. Se eles não querem te ouvir, bate a sandália dos teus pés e segue. Mas não deixa de levar a luz para aqueles que estão nas trevas. Porque Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. A gente está se alimentando da palavra. A gente está se alimentando da verdade. Para quê? Para não levar a palavra no trabalho, para não levar a palavra àqueles que precisam de cura, àqueles que precisam de luz, para aqueles que precisam de paz, para aqueles que precisam ser resgatados pelo Senhor. Estamos entendendo? O Senhor diz aqui, presta bem atenção que o Senhor diz aqui para nós: eis que eu farei vir sobre ela saúde. Estamos orando, é por isso que nós temos que orar. Nós temos que clamar a Deus para que ele faça as maravilhas dele. Que ele venha com essa saúde, que ele venha com a paz, que ele venha com a cura. E ele disse aqui para Jeremias: eis que eu farei vir sobre ela saúde. Sobre a tua casa vai vir saúde, sobre a tua casa vai vir a paz, sobre a tua casa vai vir a verdade.
a verdade. Deus é maravilhoso, né? Vai vir a abundância. Presta bem atenção. Estuda esse capítulo de Jeremias 33. Gente, eu gosto de estudar a palavra. Como é que eu vou falar da palavra sem estudar a palavra, né? Primeiro eu chamo pelo Espírito Santo. O Espírito Santo me dê entendimento. Vocês sabem, antes da palavra eu oro. Senhor, dai-nos entendimento da palavra. Não adianta você ler a palavra e não entender. A gente tem que entender a palavra de Deus. Se não entendeu, leia capítulo, releia o capítulo até vai chegar a hora que você vai entender. Vai chegar a hora que o Espírito Santo vai fazer você entender. Sabe lá quando você está as primeiras lições, aprendeu o ABC, né? Aí começa A, B, C, D. Aí tu erra o D, tu não decora o G, tu teve uma dificuldade para alguma letra. Não foi verdade? Eu nem me lembro qual foi a letra que eu tive dificuldade de aprender. Mas tu não conseguiu decorar o ABCD da primeira vez. Aprender o ABCD. Decorar é uma coisa, aprender é outra, não é verdade? Então tem pessoas que não aprendeu aquela letra, mas continuou estudando. O que aconteceu? Você agora já sabe todas as letras. Assim é a palavra de Deus. A gente continua estudando e nós vamos aprender, nós vamos entender aquilo que Deus quer nos ensinar. Então quando o Senhor fala, clama a mim, louvado seja Deus. Então ele diz aqui, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. E ele diz aqui no versículo 6, eis que eu farei vir sobre ela saúde. Olha que maravilha, gente. A gente está clamando para Deus nos dar saúde. A gente está clamando para Deus nos dar cura. A gente está clamando para Deus nos dar paz. A gente está clamando para Deus nos dar abundância. Abundância. Presta atenção. O Senhor, você entendeu, né? Louvado seja Deus. Aqueles que fazem a maldade, Deus vira as costas, vira o rosto para aqueles que fazem a maldade. Presta bem atenção. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. E ele diz aqui, eis que eu farei vir sobre ela saúde, cura, e os sararei. E lhes manifestarei a mudança de paz e de verdade. A paz que os seres humanos precisam ter no seu coração. O mundo está acabando. O apocalipse está aí. A palavra de Deus está se cumprindo. Mas a gente tem que estar em paz. Ter paz no nosso coração. Não é porque o mundo está acabando, não é porque a palavra de Deus está se cumprindo que a gente vai se desesperar, gente. A gente não pode se desesperar. E a gente, louvado seja Deus, tem que passar por tudo isso em paz, glorificando a Deus. Jesus está voltando, a palavra de Deus está se cumprindo, passará o céu e a terra, mas a palavra dele não passará. Não passará. E se as cidades estão sendo destruídas, como ele falou aqui, é por causa das suas maldades. E aquilo que plantamos, vamos colher. Vamos colher. Por isso que o Senhor disse na palavra dele, escolha o bem, não escolha o mal. Porque o mal te prejudica. O mal prejudica as outras pessoas. O mal tira a tua paz. O mal tira a tua paz. Sabia disso? Então o Senhor, ele diz aqui, e olha o que ele continua falando, e removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio. Então o Senhor, ele vai edificar a nossa vida como ao princípio. Ele vai edificar a nossa vida no primeiro amor. Lembra quando você entregou a sua vida para Jesus? Louvado seja Deus, agradecido, que você tinha amor para orar, amor para querer aprender a palavra, você tinha amor para louvar, para evangelizar, para congregar, para buscar a Deus, você tinha amor. Aí o teu amor esfriou, não foi? Hoje você não busca Deus com a mesma intensidade. Hoje você não busca mais Deus como você buscava antes. Louvado seja Deus, mas ele veio aqui com uma promessa. Ele está dizendo aqui para nós. E eu recebo.
E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio. Louvado seja Deus, agradecido. O Senhor edificará a tua família, o Senhor edificará as tuas finanças, o Senhor edificará a tua saúde, o Senhor edificará a tua cidade, o Senhor edificará a tua vida, o Senhor edificará. Porque eu vejo um monte de profeta dizendo que Deus só vai destruir, só vai destruir. Meu querido, ele pode estar destruindo, mas haverá uma edificação. Louvado seja Deus, ele está destruindo para despertar a igreja dele. Ele está destruindo, louvado seja Deus, para que a igreja dele seja edificada, para a igreja dele ver. Eita, tá vendo? Que aqueles que fazem o mal, aqueles que estão no caminho do mal, são destruídos. Então, te corrige, te conserta, me busca, te arrepende, te converte, te limpa, te separa, continua no caminho do bem, continua praticando o bem, continua me servindo a Deus, e me servindo em espírito e em verdade. Entendeu, gente do céu? Porque nós somos do céu, nós não somos da terra, nós somos do céu. Jesus disse, eu não sou desse mundo. Quem é do mundo? Eu não sou do mundo, eu sou do céu. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E ele fala, e os purificarei de toda a sua maldade. Gente, pessoas que foram livradas, nas cidades que foram destruídas, houve uma purificação na sua vida. Preste bem atenção, olha o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Você recebeu um livramento de acidente de carro, um exemplo. Deus te livrou, tu ainda não tinha entregado tua vida para Jesus. Tu estava lá na noitada, tu estava lá no mundo, aí tu sofre um acidente e não acontece nada contigo. Não acontece nada. O que significa? Significa isso aqui, que aquele susto, meu Deus, eu poderia ter morrido. Aí tu se arrepende, aí tu vai orar, tu agradece. Meu Deus, obrigado pela tua misericórdia. Eu não devia estar aqui na prática do mundo. Eu podia ter perdido minha salvação na prática do mundo. Tá entendendo? Louvado seja Deus. Aí o que acontece? Há uma purificação. É isso aqui. E eu os purificarei de toda a sua maldade. Aí tu agradece a Deus, em vez de tu continuar nos prazeres do mundo, tu continua no prazer com Deus. Tu continua na adoração com Deus. Tu volta para a casa do Pai, tu volta para o caminho da verdade. Tu volta, louvado seja Deus, engrandecido, a ter esse prazer com Deus e não o prazer com o mundo. Porque com o prazer do mundo tu ia perdendo a tua vida. Tu ia perdendo a tua vida, o inimigo ia tragando a tua vida. Louvado seja Deus, engrandecido. E, gente, eu me lembro quando Deus me resgatou. Nos últimos tempos, eu fui para um passeio no banho. Eu gostava muito de praia. Eu gostava muito de praia, né? De balneário, essas coisas. E eu ainda não tinha Jesus na minha vida. Aí eu saí com uma pessoa para um passeio. Eu fui na sexta, voltaria eu fui no sábado, voltaria no domingo. Foi isso. E aí eu lá com eles, né? Nós estávamos no meio do rio, no flutuante. Vocês sabem o que é flutuante, né? É uma casa em cima do rio. Aí eu estava no meio do rio, eu não sei nadar. Aí eu achei de pisar, tinha uma escadinha no flutuante, bem pertinho do rio. Eu peguei, né? Pisei naquela escada, coloquei meu pé naquela escada. Quando eu coloco meu pé naquela escada, eu vou pro fundo, gente. Porque estava só lodo. Só que eu não me desesperei. Já aconteceu tantas coisas na minha vida que eu não me desespero, não. Aí o que aconteceu? O rapaz me puxa pelo pé. Aí ele pega e diz assim, você não sabe nadar? Eu disse, não. Eu te falei que eu não sabia nadar. Entendeu? Deus me deu o livramento. E depois disso, desse livramento, houve a purificação na minha vida. Eu entreguei minha vida para Jesus. Eu entreguei minha vida para Jesus e antes de acontecer isso, eu tinha sonhado. Eu tinha sonhado que eu estava no rio e uma mão me puxava. Eu já estava morrendo afogada. E antes de acontecer isso, eu tinha sonhado que eu ia para o rio. Eu até contei para minha amiga, eu sonhei me afogando. Só que uma mão me puxava. E aí eu lembrei do meu sonho e eu digo, meu Deus, tu me deu vida. Gente, me causou um arrependimento tão grande.
tão grande, louvado seja Deus, engrandecido, mas aquilo houve uma purificação na minha vida. Aquilo houve, foi o resgatar de Deus na minha vida, e hoje eu estou aqui, ó, nas madrugadas levando o evangelho. Hoje eu estou aqui nas madrugadas contando o meu testemunho. Hoje eu estou aqui na madrugada falando que o mundo não serve para nós. Que as coisas do mundo podem roubar a nossa salvação, podem roubar a nossa coroa. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então o Senhor disse: os purificarei. Purificarei de toda a sua maldade com que pecaram. Está entendendo? Eu estava na prática do pecado, mas não conhecia a palavra, eu era ignorante, né? Eu era ignorante, e Deus perdoa a nossa ignorância. Hoje, se eu pecar, é com entendimento. Eu com entendimento que é errado. Mas nesse tempo eu achava que eu estava curtindo apenas isso, né? Me divertindo, mas na verdade eu não estava agradando a Deus. Eu estava agradando a minha carne, a minha vontade. E ele pega e diz: e eu os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram. Com que pecaram. E contra mim. O pecado é contra Deus, gente. Por isso que nós temos que lutar contra o pecado. Não é lutar contra as pessoas, é lutar contra o pecado. Porque as pessoas lutam contra as pessoas. Não, luta contra o teu pecado. Não, eu vou vencer, Jesus, tu vai me ajudar. E eu vou vencer esse pecado. Esse pecado que me faz mal. Esse pecado que pode roubar a minha salvação. Esse pecado que me deixa imunda. Tá entendendo? Louvado seja Deus, porque o pecado, ele fede a narina de Deus. Ele fede. Você lembra quando o Senhor destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra? O pecado estava fedendo a narina do Senhor. Aí o Senhor foi lá e destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra por causa dos seus pecados. Por causa dos seus pecados. Tá entendendo? Então a destruição vem por causa dos pecados que acontecem na terra, por causa das maldades que acontecem na terra, e essas maldades ela vai chegando à narina de Deus como um cheiro desagradável. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E ele pega e fala aqui: e eu os purificarei de toda a sua maldade, com que pecaram contra mim, e perdoarei. Olha como esse Deus é bom, gente. A gente se arrepende, ele nos perdoa. E perdoarei todas as suas iniquidades, com que pecaram contra mim e com que transgrediram contra mim. É isso que o Senhor quer. Ele quer nos perdoar. Ele não quer destruir cidades. Ele não quer destruir o povo. Ele não quer destruir a nação. Mas por que a palavra de Deus em Apocalipse vai se cumprir? Porque o povo não quer se arrepender. O povo, ele vê o que está acontecendo, mas são poucos que estão se arrependendo, são poucos que estão consertando a sua vida, são poucos que estão purificando a sua vida. Tem pessoas dizendo: é a tempestade, vai passar, né? O El Nino vai passar, não é verdade? Vai passar. Quando ele vem com fúria. Né? Quando ele vem, sempre acontece alguma coisa. Tem pessoas dizendo: todos os anos acontece isso. Tem pessoa falando. Não tem pessoas se arrependendo da sua maldade. Não tem pessoas se arrependendo do seu pecado. Para quê? Para que o Senhor traga vida, para que o Senhor traga paz, para que o Senhor traga o quê? Louvado seja Deus, a mudança de paz, para que o Senhor traga saúde, para que o Senhor traga cura. Louvado seja Deus, engrandecido. Então entendemos, gente. Quando o Senhor falou para Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Era o que Deus queria mostrar para Jeremias, eram suas maravilhas, a sua grandeza. Que grandeza! De curar vidas, de dar saúde, de trazer a paz aonde não há paz, dele manifestar a mudança de paz e de verdade, porque Deus ama a verdade. Deus ama a verdade, gente. Deus abomina a mentira. E Deus, ele se agrada da verdade. O que agrada a Deus é nós sermos verdadeiros.
O que agrada a Deus é a tua oração sincera, é a tua oração de arrependimento, é tu reconhecer teus pecados, as tuas falhas. Mas sabe qual é o problema dos seres humanos? Eles querem orar para que Deus mostre o pecado dos outros. Para que tu quer ver os pecados dos outros? Tu vai ajudar? Quantas vezes Deus me mostra o pecado dos outros? Mas não é para mim sair divulgando o pecado de ninguém, não. Para mim orar, para mim pregar a palavra para essas pessoas. É para mim orar para que o Senhor, louvado seja Deus, abra os olhos dessa pessoa. Então nós somos esse povo que nós estamos aqui para ser luz na vida daqueles que estão nas trevas. O Senhor não está mandando eu condenar aqueles que estão nas trevas. O Senhor está mandando eu orar. Vivem numa paz enganosa. Eles vivem numa diversão enganosa que eu um dia vivi. Passava a semana trabalhando, passava uma semana de luta, no final de semana eu queria paz. Achava que a cerveja era paz, achava que a música mudando era paz, achava que estar lá com as pessoas que falavam a mesma conversa que eu era paz, e não era, era engano. Quase eu perdi a minha vida, só ilusão, meu querido. Quase eu perdi a minha salvação, porque eu não tinha entendimento que eu tinha que confessar Jesus como meu Salvador. Eu não tinha entendimento que Jesus tinha que ser confessado pela minha boca. Eu sabia que Jesus tinha vindo ao mundo, que tinha morrido por nós, tudo isso eu sabia já. Só que eu não sabia que eu tinha que confessar com meus lábios que Ele é o meu Salvador. Louvado seja Deus, que o meu nome tinha que estar escrito no livro da vida. Louvado seja Deus, mas há uma promessa na tua vida e essa promessa é de cura. Há uma promessa na nossa vida e essa promessa é de paz. Há uma promessa na nossa vida e essa promessa é de coisas maravilhosas e grandiosas. Então, louvado seja Deus, quando você for orar esse versículo, porque muita gente ora. Clama a mim, mostrar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Não é para Deus te mostrar pecado de ninguém. É para Deus mostrar a cura. É para Deus trazer a paz, é para Deus trazer a vida, é para Deus estabelecer a tua vida, é para Deus trazer a paz na tua casa, no teu trabalho, na tua vizinhança, é para Deus trazer a paz no teu coração. É para isso que nós temos que clamar a Deus, para Ele purificar a nossa vida, para Ele abençoar a nossa vida com essa cura, com essa paz em abundância. Louvado, o mundo está acabando, o apocalipse está aí. Mas nós temos que estar em paz, esperando o Senhor Jesus. E eu te convido a entregar a tua vida para Jesus. Mas graças a Deus que Deus nos mostrou a verdade, né? Porque Ele é a verdade. Então, quando você orar, quando Deus te mostrar o pecado de alguém, procura pregar a palavra para essa pessoa. Ai, irmã, não vai me ouvir. Não importa se não vão te ouvir. Fale da palavra de Deus e siga seu caminho em paz. Tá entendendo? Porque Deus, ele levantou atalaias. Quando Deus mostra o pecado dos teus amigos, o erro dos teus amigos, é para te levar a palavra para eles, para elas. É para te falar, olha, eu fui assim, eu vivi nessa vida, eu vivi nesse engano, e eu quase perco minha salvação. Hoje meu prazer é adorar a Deus, servir a Deus. Hoje meu prazer é estar em paz com Deus. É estar em paz comigo mesmo. Não é verdade? E hoje a gente vê o mundo sem paz. Por causa de quê? Por causa das suas maldades. Por causa das suas maldades, gente. Então é assim. O pecado, ele vem para nos envergonhar. O pecado, ele vem para nos trazer preocupação para a nossa vida. Você já prestou atenção? Aquele homem que está no adultério, ele fica preocupado. Por quê? Para sua mulher não descobrir. Está no pecado, mas ele está preocupado. Ai, Senhor, minha mulher descobrir. Ah, Senhor, me perdoa, é a minha fraqueza. Não deixa minha mulher descobrir. Às vezes ainda até ora assim. O mundo já nos condena. O mundo está condenando os outros. O mundo está julgando os outros. O mundo está levando pessoas sem salvação. Imagine uma pessoa que você poderia ter prego a palavra. Imagine uma pessoa que você poderia ter falado de Deus para ela. De repente você vê que aquela pessoa foi cefada.
Como é que você vai ficar? Meu Deus, essa pessoa estava comigo e eu poderia ter falado a verdade para ela. Eu poderia ter falado da luz que ilumina. Eu poderia ter falado do teu evangelho e eu me calei. E eu não falei nada. Até julguei a pessoa. Até julguei. Tá entendendo? E Deus vai cobrar o sangue inocente dessa pessoa. Porque nós temos a oportunidade de anunciar o evangelho da verdade. Para que haja que? Arrependimento. Para que haja salvação. Não para condenação. Porque o Senhor mesmo disse aqui que Ele nos perdoa. A palavra está sendo ministrada para a gente se arrepender e haver um perdão na nossa vida. E quando nós nos arrependemos, há o quê? Há fruto desse arrependimento. A mudança de caráter. A mudança na nossa vida. Porque o arrependimento, ele nos liberta do pecado. A confissão de pecado para Deus. Deus, eu sou assim, eu não consigo, eu faço isso, mas eu estou aqui me arrependendo. Eu estou aqui, Senhor, confessando o meu erro, confessando o meu pecado, e o Senhor olha para o teu coração, para a tua sinceridade. Olha que você, meu Deus, não era para mim ser assim, não é nem isso que eu quero ser. Senhor, não, Senhor, isso não me faz bem, eu me arrependo por eu ter falado isso, por eu ter feito isso. Aí o Senhor pega, te perdoa. E esse perdão gera uma libertação na tua vida. Você é liberto desse pecado, tu não volta mais a pecar, porque tu arrependeu de todo o coração, de toda a sinceridade. E aí o Senhor vem, sara a tua terra. Aí o Senhor vem e te cura. Aí o Senhor vem e te dá abundância de paz. Tu fica em paz. As pessoas vão falar de você. As pessoas vão falar mal de você. Louvado seja Deus, mas você vai continuar em paz.